Hoje são mais de 7 milhões de empresas tentando manter as portas abertas. Em 2025, nós atingimos o nível recorde de empresas com inadimplência. Isso atingiu principalmente o pequeno, o médio e o microempresário. Os juros altos, o crédito escasso e a inflação que persiste ainda com tendência de aumento, realmente bate diretamente nesses empreendedores que estão tentando sobreviver no meio dessa escassez e problema que vive o cenário comercial brasileiro. Mas em meio a toda essa crise, há uma forma de você resistir, mudar e vencer. Vamos nesse vídeo abordar exatamente esse ponto. Como você pode mudar o seu negócio, adaptar-se ao mercado e vencer essa crise que nós estamos passando, que parece que para frente não deve melhorar de forma tão cedo. Olá, eu sou o professor Silva Neto, fala sobre o mundo dos negócios e notícia para que você fique bem informado e tome sempre a melhor decisão para o seu negócio. Vamos juntos entender a situação atual das empresas, do cenário e o que nos espera daqui para frente? Eu separei essa reportagem aqui da Infomoney que diz mais ou menos o seguinte: que pequenas empresas enfrentam inadimplência e dificuldade de crédito. Cenário para 2025 preocupa. Aperto monetário deixa crédito mais caro e inacessível e compromete empresas já endividadas. Ora, isso é um fato que a gente já está vendo no nosso dia a dia. Hoje, são mais de 7 milhões de empresas que estão inadimplentes. Para você ter uma ideia, isso representa mais de 30% de todas as empresas em funcionamento no Brasil. O problema é que dessas inadimplências, 94% são micro, pequenas e médias empresas. Sim, você que tem o seu pequeno negócio, fatalmente você está nessa lista de inadimplência. Você está passando por um aperto, você está tendo dificuldade com o seu negócio, porque essa é hoje a realidade, principalmente para o pequeno comerciante. Para se ter uma ideia do montante, hoje essas 7 milhões de empresas inadimplentes correspondem a mais de 140 bilhões em valor de débito. Ou seja, é uma parte considerável do valor em débito para essas empresas. Muitas delas chegam ao ponto de se recorrer à recuperação judicial, que também vem aumentando em 2025. Obviamente, esse é um cenário que reflete a taxa Selic alta, a inoperância do governo quanto à questão da tentativa de controle de déficit fiscal, que não vem sendo bem feito. Isso piora porque até o próprio Galípolo já falou que a equipe econômica do Banco Central entende que tem que persistir com a taxa de juros alta por mais tempo, podendo inclusive subi-la na próxima reunião do Copom. Isso vai piorar e vai restringir mais o crédito. E isso aperta diretamente lá na ponta, lá na venda, em especial aquele produto que precisa de crédito para circular. Aquelas empresas que precisam de fluxo de caixa, que precisam de crédito para manter os seus estoques ou para vender para o consumidor parcelado, essas vão sofrer e estão sofrendo cada vez mais. Esse problema atinge todos os setores. Hoje o setor mais endividado, por incrível que pareça, é o setor de serviços, seguido do setor de comércio e depois a indústria. As projeções feitas pelo Banco Central para o segundo semestre não são boas, porque indicam aumento de taxa Selic ou a manutenção dela em valores elevados, patamares de 14,75 ou 15, ou até 15,5, já tem muito analista dizendo que a taxa de juros vai ter que crescer porque a inflação continua persistente. Apesar do IBGE indicar que a inflação deu uma segurada esse mês, porém o que a gente vê na prateleira, na pressão dos preços dos produtos, não é isso. A média de 5,6 para a inflação, o Banco Central considera ela muito acima, muito elevada para a meta nacional, e com isso vai manter a persistência da taxa de juros, o que prejudica o crédito, o que prejudica o fluxo de caixa das empresas. Sim, enquanto a taxa de juros estiver alta, o custo do dinheiro é alto. Isso prejudica diretamente as vendas, porque tira do bolso do consumidor a capacidade dele pagar aquela parcela. Além do que, tem a contrapartida que o governo vem aumentando imposto, aumentando imposto, aumentando imposto, tirando cada vez mais o dinheiro do bolso do consumidor e colocando no orçamento, aquele arcabouço fiscal, que é aquela ficção, aquela peça de ficção que não serviu para nada. Muito pelo contrário, o governo se deslixou para aquilo. Ninguém tem controle fiscal, o que gera exatamente o problema que a gente está. E estamos numa reta que podemos chegar na dominância fiscal. Aí realmente nem o Banco Central vai conseguir mais segurar isso. Esse é o grande medo que todo mundo começa a já enxergar lá no fim do túnel, se não mudarmos a rota que estamos hoje com a nossa economia. Porém, se esse é o cenário, não adianta só ficarmos nos lamentando e simplesmente dizer a culpa é do governo, blá blá blá. Não.
Como bom empreendedor, você tem que sentar, analisar e ver o que você pode fazer. Então, o que eu fiz? Eu aqui separei 5 dicas para você evitar entrar na inadimplência e separei também dicas para você que está inadimplente sair dela. A primeira dica que eu vou te dar é para quem ainda não entrou na inadimplência. Então, você precisa... Qual é a primeira coisa que você precisa ver? É a sua gestão de fluxo de caixa. Você precisa ter um controle rígido de entrada e saída diariamente. Você precisa enxergar como está a sua posição financeira hoje, como ela vai estar semana que vem, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, para que você controle exatamente o que você tem a receber e o que você tem a pagar. E aí, se o seu fluxo de caixa não está muito positivo, você deve ir diretamente nos seus fornecedores e tentar alongar os pagamentos. Para quê? Para que o seu fluxo de caixa simplesmente alivie e você possa evitar entrar na inadimplência. E a questão também não vale apenas para os seus fornecedores. Vamos entender que o banco também é um fornecedor, sim. Sim, ele lhe fornece dinheiro, ele lhe fornece serviço. Então, se você tem uma linha de crédito no banco que você está conseguindo pagar, tenta sentar lá com o seu gerente de banco e melhorar. Tentar os juros é um pouco difícil porque ele está com tendência de alta, mas tentar alongar esse pagamento. Então, o que você faz? Em vez de você fazer um novo refinanciamento, porque é o que muita gente faz, pega a dívida atual e refinancia, não. Que tal você pegar um outro empréstimo com um prazo melhor, mais longo, que tal o anterior, e aí você ficar com parcelas às vezes menores, mais suaves e mais longas. Isso pode dar um alívio no seu fluxo de caixa. Outro ponto que você deve observar é tentar diversificar os seus produtos à venda ou os seus serviços. Eu já fiz vídeo anterior explicando muito bem como é que você pode aproveitar no seu mesmo espaço comercial, fazer vendas alternadas, colocar ou novos produtos, ou uma nova gama, ou uma nova área de vendas que você possa incluir ali, ou um serviço diferenciado que você também agregue e faça sinergia com o seu negócio. Como outro fator é você ter um planejamento financeiro também muito bem estudado. Acima de tudo, ele deve ser realista. Então você deve ver lá exatamente qual é o seu custo, não só o fixo, como o seu custo variável. Eu já fiz vídeo explicando sobre isso. Então você vai ali e faz o custo bem apertado do seu negócio, o mais realista possível, e verifica quais são as suas possibilidades de venda, sua média de venda. Para quê? Para que você faça uma programação financeira, você entenda qual é o local que você precisa cortar custo, qual é o local que você pode melhorar as suas vendas, e ver bem também o preço que você está cobrando pelo seu serviço ou pelo seu produto. Tente agregar valor. Já fiz um vídeo explicando como se agrega valor ao seu produto. Para quê? Para que a sua margem melhore, para que o seu fluxo de caixa melhore, para que a sua entrada financeira, a sua lucratividade seja melhor, e aí você vai se afastando cada vez mais da inadimplência. E como não podia deixar de ser, é o uso consciente do crédito. Ora, a gente sabe que hoje o crédito está caro, mas para muitos comerciantes é necessário você ter crédito. Não só comerciantes, não. Às vezes, para quem presta muito serviço, às vezes é necessário você ter crédito. Então você tem que ter o uso consciente dele para comprar um equipamento, para comprar um veículo, para comprar uma máquina, seja o que for, ou mesmo até para vender um produto, você precisa adquirir ele, às vezes num preço, num estoque maior. Então você às vezes precisa de crédito para isso. Então evite o crédito rápido, evite aquele hot money que vem com uma taxa de juros muito elevada, com prazo curto de vencimento. Então tente se adaptar melhor. Hoje está muito propício você barganhar esse tipo de coisa, porque as vendas não estão boas, o custo do capital está caro. O problema que você está passando, muitas empresas estão passando. Vamos lembrar lá, 30% de todas as empresas estão inadimplentes. Então você não é só você que está com dificuldade, é a grande maioria das empresas. Você seguindo esses pontos, você vai evitar chegar nesse ponto de entrar na inadimplência. Você vai conseguir corrigir ali o rumo da sua empresa, o seu capital, o seu fluxo de caixa. E agora, e para quem já está inadimplente? Quais são os pontos que ele deve tomar? Quais são as observações que ele deve fazer para tentar sair desse fator e evitar ir para uma recuperação judicial ou até falência? Então, o primeiro ponto que ele deve observar é fazer um diagnóstico financeiro completo. Sim, você tem que parar e realmente botar na ponta do lápis todos os seus custos, todas as suas dívidas e fazer um planejamento de pagamento. Se você não fizer isso, ficar pagando o que chega primeiro, o mais urgente, apagando só incêndio, você vai entrar numa roda financeira e não vai conseguir sair dela. Então simplesmente
elenque ali quais são as suas dívidas, bote num pedaço de papel e veja, primeiro, qual é a mais cara, a de maior juros. Então, essa você tem que eliminar primeiro, você tem que dar mais atenção. Então, você tem que elencar essas prioridades, você tem que fazer uma forma, ou seja, uma elaboração, um estudo para quitar as suas dívidas. E, obviamente, dentro desses estudos, você tem que identificar qual a origem dela. Porque não adianta você só pagar a dívida se lá o buraco continua aberto e você continua jorrando dinheiro, você pode criar um problema futuro. Então, quando você analisar bem as suas dívidas, analise a origem dela, para você evitar que você cometa esse erro novamente. E, obviamente, faça um bom plano de negócios nesse meio termo. Ora, eu já tenho um vídeo falando sobre plano de negócios. Dá uma olhadinha ali que você mesmo, em 10, 15 minutinhos, você consegue já começar a elaborar esse plano de negócio. Então, além de você negociar as suas dívidas, sim, esse é outro ponto. Vá em cada credor e renegocie sua dívida. Não suma do seu credor. Isso é muito ruim, você perde credibilidade. Você tem que manter a sua credibilidade até para quando você melhorar o seu negócio, o teu fornecedor, o seu credor, vai ter mais confiança em você. Então não é feio você ir até o seu credor e simplesmente dizer para ele, olha, eu não tenho condições de te pagar. Qual é a melhor forma? Como é que a gente divide isso? Como é que a gente faz uma elasticidade disso? Porque o credor ele tem também interesse em receber e também tem interesse que o seu negócio continue, porque vamos lembrar, você é um cliente dele. E obviamente, você sendo um cliente dele, ele quer te ajudar, ele quer te manter funcionando. E óbvio, e aí vai mais uma dica, eu já tinha dito agora há pouco, faça um bom estudo do seu negócio. Pare, olhe, veja quem é o seu cliente, veja quem é o seu produto, veja qual é o seu serviço, veja qual é o seu fornecedor, veja a sua equipe, olhe com mais detalhe cada ponto do seu negócio. E caso você precise de uma ajuda, não tenha medo, contrate um consultor. Sim, nem sempre o custo é elevado. Muita gente hoje pela internet presta consultoria online. E às vezes você com 1 hora, 2 horas de consulta, às vezes por mês, por semana, pagando valores às vezes de 100, 200 ou 300 reais a hora, aí vai depender do nível do consultor ou até do nível do seu problema, você consegue ali ajeitando e resolvendo. E com isso, com esse apoio técnico, fica muito mais fácil de você sair do seu problema. E mesmo assim, depois disso tudo que você fez, olhou o seu custo, alongou a sua dívida, melhorou o seu fluxo de caixa, mas não conseguiu resolver o problema como um todo, e você está achando que pode entrar na falência, olha, consulte um profissional e faça uma recuperação judicial. Sim, parece ruim, mas não. Muitas empresas com uma boa estrutura e um bom trabalho, elas pedem a recuperação judicial e ali tem o prazo, tem a tranquilidade suficiente de quitar com seus fornecedores, reorganizar o seu negócio e aí voltar até melhor. Muitas empresas que eu já participei de recuperação judicial, nós conseguimos sim melhorar quando terminamos a recuperação judicial, porque a gente conseguiu reestruturar a empresa de forma mais calma, sem aquela pressão dos credores. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele que eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma sugestão e até mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.